Você já notou que nós estamos em uma geração de ministros ou pessoas que parecem ministros, que eles soltam em suas redes sociais palavras de efeito ou palavras de motivação? Alguns até usam versículos para falar palavras de motivação, dizendo que aquilo é pregar a palavra de Deus. Toma bastante cuidado para você não se alimentar daquilo que é autoajuda, quando Deus está te guiando para buscar a ajuda do alto. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer é que nós vamos entrar em um período em que ficar se alimentando de palavras rasas, de devocionais que são mais motivacionais do que propriamente te alimentam espiritualmente, não será o suficiente. Nós vamos entrar em um período em que só sobreviverão as igrejas que têm vida de oração e vida profunda de meditação da palavra de Deus. Há poucos dias, eu ouvi de uma pessoa muito querida, de uma pessoa que tem uma longa caminhada na presença de Deus, a seguinte frase: essas coisas de falar sobre final dos tempos, essas coisas de falar a respeito de visão escatológica, são coisas que são para teólogos. Estudo profundo da palavra de Deus não serve, não adianta para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão nas mãos do maligno, ou para aqueles que são novos convertidos. Para que um novo convertido? Para que uma pessoa que tem problema com vício? Para que uma pessoa que está na vida de promiscuidade? Para que ela vai querer saber sobre coisas profundas da palavra de Deus? Isso são coisas de teólogo. Acredite, queridos, nós vamos entrar em um período em que a meditação profunda da palavra de Deus será fundamental para o novo convertido. E é isso que nós vamos discorrer no vídeo de hoje. Nós vamos discorrer, nós vamos meditar no vídeo de hoje a respeito da importância da meditação profunda da palavra de Deus para aqueles que estão chegando na igreja, para aqueles que são novos convertidos, para que entendamos, assim como a nutrição nos ensina, que nós somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. É assim na nossa vida espiritual. Nós somos espiritualmente aquilo que nós consumimos. A palavra de Deus é o alimento. E quanto mais você consome, mais forte e mais nutrido você será. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É claro que faz parte do período da apostasia, mas nós estamos entrando em um tempo em que muitos cristãos antigos, cristãos que têm uma caminhada com Deus, que têm uma história com Deus, eles pensam que a meditação profunda da palavra de Deus é apenas coisas para seminário, é apenas coisas para teólogos. Tem muita gente, eu diria que a maior parte das pessoas, elas acreditam que se nós colocarmos uma palavra profunda em uma igreja que tem muitos neófitos, muitos iniciantes, significa que nós podemos afastar aquelas pessoas da igreja. E nós precisamos tomar muito cuidado, querido, porque em tudo na vida precisamos ter equilíbrio, e é óbvio que nós não vamos expor os novos convertidos apenas a estudos profundos da palavra de Deus, nós precisamos entender isso, mas é um grande erro e um grande engano nós privarmos os novos convertidos e os neófitos da meditação profunda da palavra de Deus. Eu conheci testemunhos de pessoas que não eram cristãs, de que elas entraram ali e começaram a estudar, fazer uma meditação mais profunda sobre escatologia, sobre final dos tempos. Ela começou a ver ali as figuras do Apocalipse e ela acabou se convertendo em um estudo de escatologia bem profundo. É óbvio que esse não é o padrão, mas Deus, o Espírito Santo, é suficientemente poderoso para nos alimentar através de sua palavra e é suficientemente poderoso para nos ensinar a todas as coisas que estão sendo pregadas. Não prive os novos convertidos da oportunidade de meditar de uma maneira profunda na palavra de Deus. Agora, vai lá comigo em Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 3, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas,
pois o tempo está próximo. O texto está dizendo que bem-aventurado aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia. Feliz é aqueles que ouvem a palavra, esta palavra da profecia. Ele está falando a respeito das revelações das profecias ditas nesse mesmo livro de Apocalipse. Apocalipse, que em inglês e no seu original significa revelação. Descortinar as revelações a respeito do período do fim. Agora, queridos, pensa comigo, uma pessoa que ela é nova convertida, ela tinha problemas com prostituição, tinha problemas com vícios. Uma pessoa que está sendo oprimida pelo maligno, uma pessoa que tem uma vida infeliz, uma pessoa que ela está em um contexto mundano. Este texto que nós acabamos de ler está dizendo que bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. O que eu estou querendo dizer? Que todas as pessoas que estão perdidas precisam entrar em um seminário e já começar a estudar de maneira profunda a palavra de Deus? Não. O que eu estou dizendo é que a própria palavra de Deus, as profecias bíblicas, elas nos trazem alegrias, elas nos tornam pessoas felizes e bem-aventuradas, porque essas palavras são palavras que nos traz esperança. O novo convertido entra e ele precisa ser introduzido aos poucos até chegar em um nível de meditação profunda da palavra de Deus. E nós não precisamos, queridos, esperar meses ou esperar anos para introduzir as pessoas com meditações mais profundas. Como eu falei, assim como na alimentação, é de maneira gradativa. E pensa bem comigo isso, queridos, porque aquele que se converte a Jesus Cristo, aquele que realmente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é uma pessoa que ela chega na igreja com sede e com fome de Deus. E a maior parte dessas pessoas não conseguem identificar que é fome, que elas precisam do alimento, assim como uma criança que nasce. Essas pessoas são crianças que estão chorando por causa do leite que vão alimentar os corpos delas. Então, assim como uma criança que nasce, aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador está nascendo de novo. E essa pessoa precisa receber os primeiros leites. Essa pessoa precisa receber os primeiros alimentos, porque um novo convertido, uma pessoa que chega, se ela não for alimentada de uma maneira forte, de uma maneira substanciosa, essa mesma pessoa, ela vai buscar o alimento fora dos caminhos do Senhor. Então, aqueles que ficam anos alimentando as suas congregações, aqueles pastores, aqueles homens que privam a igreja de um ensino mais robusto, de um ensino mais profundo, são pessoas que estão fadadas a viver com crianças ou estão fadadas a perder as suas ovelhas ou a perder os novos convertidos para alimentos e coisas deste mundo. O ser humano que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele senta no banco da igreja, ele senta no banco ali naquela reunião de oração e ele espera ser alimentado. E muitas das vezes a igreja, dizendo que não podemos expor essas pessoas a um alimento mais sólido, acabam ficando ali só dando alimento raso. Queridos, um cristão forte é um cristão que está bem embasado na palavra de Deus. Agora, vai lá comigo em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos ler o versículo 17, que é um versículo bem conhecido. Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós vamos encontrar outras versões desse mesmo texto dizendo: e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Nós recebemos fé quando nós ouvimos a palavra de Deus. Agora, você lembra quando eu falei que a palavra de Deus ela é o alimento e nós precisamos nos alimentar? Você que é um cristão que tem 20, 30 anos, você sabe muito bem que se você não se alimentar da palavra de Deus, certamente você ficará fraco, certamente você corre um grande risco de cair, de se desviar dos caminhos do Senhor. É bem verdade que esta palavra, ela é um alimento, e quanto mais sólido o alimento que nós recebemos, de acordo com a nossa idade na presença de Deus, este mesmo alimento, ele vai nos deixando cada vez mais fortes. Agora, pensa bem, queridos, um novo convertido entra e ele passa a vida inteira recebendo leitinho. Quando nós entendemos esse texto e sabemos que todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, é acrescentado à nossa fé uma nutrição diferente. Pensa bem comigo, você ouve a palavra de Deus e a fé, ela vem por esta palavra. Você recebe um alimento mais sólido e você vai dando revestimento a essa fé.
Você vai tornando a sua fé mais robusta mediante ao entendimento e ao conhecimento que você vai recebendo. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, uma pessoa que tem muito contato com a palavra de Deus, ela vai recebendo mais fé e vai ficando mais robusta na fé. Quanto mais fé uma pessoa tem, quanto mais ela acredita em Deus e acredita na palavra de Deus, certamente ela estará mais forte para aguentar, para suportar o que está para sobrevir, o que virá sobre este mundo, porque ela tem uma fé forte, uma fé sólida. Então, queridos, nós precisamos entender que os novos convertidos, aqueles que estão iniciando na caminhada com Deus, precisa ter contato com a palavra de Deus. E você sabe muito bem que a pessoa que ela é criança, ela não vai conseguir se alimentar de muitas coisas, e quando ela está saciada, ela para ali e não se alimenta mais. É muito comum, queridos, nós vermos a criança, quando ela está se alimentando, quando ela não quer mais, ou ela acaba gorfando, ou ela simplesmente rejeita aquela comida. Queridos, o nosso corpo, ou falando espiritualmente, o nosso espírito, ele está preparado para receber o alimento de Deus. E o Espírito do Senhor é suficientemente poderoso para dar discernimento para a pessoa mais simples para entender aquela palavra. Existem alimentos que são mais robustos e nem todas as pessoas vão compreender, vão conseguir digerir, mas com o passar dos anos, aquela pessoa sendo exposta à verdadeira palavra de Deus, sendo exposta a um alimento sólido, ela vai ficar cada vez mais forte. Então tome bastante cuidado para não privar demais aqueles que ouvem a palavra de Deus através dos seus lábios, porque o que a igreja está pedindo, o que os novos convertidos estão pedindo é alimento sólido e não esse leitinho rasinho que está sendo ministrado neste tempo que nós estamos vivendo. Agora, queridos, vai lá comigo em Hebreus capítulo 5, e presta bastante atenção, queridos, porque aqui o autor aos Hebreus, ele confirma tudo isso que eu estou falando, que os novos convertidos, eles precisam, em sua medida, ter uma exposição a respeito de coisas mais profundas da palavra de Deus. Deus, ele levanta homens para nos ensinar a palavra e ministrar o alimento sólido. Ainda que você pense que o leitinho é algo extremamente raso, o leitinho da palavra de Deus, ele não é aquele leitinho que parece com água. Já comprou aí um leite na onde você mora e você percebeu que aquele leite é rasinho, né? Parece até aquele leite desnatado. A palavra de Deus é um leite sólido, é um leite integral. Aquele leite que é retirado ali fresquinho da vaca, ele não é aguado, ele é um leite sólido e é justamente esse o leite que é a palavra de Deus. Vai lá comigo então, Hebreus capítulo 5, vamos ler dos versículos 11 até o versículo 14 e depois vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 6. Presta bastante atenção aqui, porque os novos convertidos precisam de uma palavra sólida e com profundidade. Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim: a esse respeito, o autor aos Hebreus está tratando de algo bem profundo. Ele usa nos versículos e nos capítulos anteriores o exemplo de Israel no deserto, que ali Deus estava ministrando através de Moisés um alimento sólido. Ele está usando o exemplo de Israel e ele continua falando: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar. Ele está falando o quê? Alimento sólido. Alimento que é muito sólido, que é robusto, ele é difícil de explicar. Continua lendo. Portanto, vos tende tornados tardios em ouvir. Olha a importância do ouvir. Aquele que é tardio em ouvir não vai receber o alimento, porque nós recebemos esse alimento através do ouvido para alimentar o nosso espírito. Continua aí, versículo 12. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui, mais uma vez, o autor aos Hebreus, ele está dizendo assim: olha, vocês estão sendo alimentados com leite e eu não posso dar alimento sólido, eu não posso falar de coisas mais profundas, porque vocês não estão ouvindo e praticando a palavra de Deus. Ele está dizendo o seguinte: já está sendo ministrado o leite a vocês, ao ponto de vocês deviam ser mestres, mas por causa do não praticar a palavra de Deus, do não ouvir, vocês ainda são consideradas crianças. Vocês ainda são considerados crianças. Nós precisamos pegar aquilo que é básico e aplicar em nossas vidas e aplicar em nossos ministérios. Então o autor aos Hebreus está dizendo: olha, estou ministrando leite a vocês, um alimento raso, mas vocês não estão
ouvindo esta palavra. Continua o texto aí comigo. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Presta atenção nisso, queridos. Na sequência, você vai perceber o que ele está dizendo que é leite. Porque nós pensamos que leite são essas palavras devocionais, essas palavras motivacionais. Isso aí não é nem leite, isso é água. O que o autor aos Hebreus chama de leite é algo muito mais sólido do que nós pensamos. Existem profundidades que Deus quer revelar à sua igreja, mas a igreja não está nem se alimentando daquilo que é leite ainda. Olha o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Existem duas maneiras de você exercitar a sua faculdade, exercitar o seu entendimento. A primeira maneira é estar exposto às profundidades da palavra de Deus. Se exponha aos estudos, aos ensinos da palavra de Deus, se exponha à meditação da palavra de Deus para que o seu ouvido e o seu espírito estejam habituados a essa exposição sólida da palavra de Deus. Segunda maneira de ter as suas faculdades exercitadas é justamente o que ele está dizendo aqui. Pratique a palavra de Deus. Coloque em prática aquilo que você ouve, coloque em prática a sua vida de oração, coloque em prática em seu ministério aquilo que você tem aprendido a respeito da palavra de Deus. Aquele que é adulto e aproveita o leite que tem recebido é aquele que pratica a palavra de Deus e que ora a respeito dessa mesma palavra. Então, queridos, nós não podemos nos privar do alimento que é a palavra de Deus, e com o decorrer do tempo, com o decorrer da nossa vida cristã, nós precisamos nos expor cada vez mais na profundidade dessa palavra, ou nós devemos nos expor mais, cada vez mais a robustez ou a solidez deste alimento que é a palavra de Deus. Agora, o autor aos Hebreus está dizendo para eles, olha, vocês já deveriam ser mestres e aprendido algo mais sólido. Mas vocês ainda estão nos fundamentos. Vocês ainda estão naquilo que é elementar, naquilo que é início. E vai comigo agora no capítulo 6 e no versículo 1, né? Ele continua escrevendo aqui. Presta atenção, queridos, o que o autor aos Hebreus está chamando de leitinho. E você vai entender o início do meu vídeo quando eu falo sobre expor as pessoas a um alimento mais profundo, a exposição profunda da palavra de Deus. Olha só o que ele chama de leite, de fundamento, de início. Todo cristão iniciante tem que começar aprendendo isso aqui. Versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, olha só, princípios elementares, é aquilo que é fundamental, é iniciante, mas é fundamental. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Saia do alimento raso, sólido, para aquilo que é perfeito, para aquilo que é mais profundo. Não lançando de novo, é como se o autor aos Hebreus estivesse dizendo, vamos ter que falar de novo de leitinho, vamos ter que falar de novo de fundamento. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Eu vou explicar de uma maneira bem diferente, né, nesse vídeo aqui. Eu vou explicar primeiro o versículo 3 antes de voltar lá para o versículo 1. Primeira coisa, versículo 3 ele fala assim, isso faremos se Deus permitir. Você consegue notar aqui que ele dá a base, dá os estudos, ele está mostrando para nós os fundamentos, mas ele finaliza dizendo, nós faremos isso se Deus permitir. Você consegue entender aqui a importância da testificação do Espírito do Senhor nos estudos e no ensino da palavra de Deus? Nós precisamos mostrar para os primeiros ou para os novos convertidos que eles precisam colocar diante do Senhor as meditações e essa exposição da palavra de Deus. Eu vou explicar melhor. Isso faremos se Deus permitir. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que os novos convertidos, para aqueles que estão sendo expostos gradativamente a essa meditação profunda da palavra de Deus, nas mãos do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus está sendo ensinada, quando a palavra de Deus está sendo pregada, existe o agir do Espírito Santo nos corações, no entendimento das pessoas para que elas compreendam essas coisas. Queridos, a igreja, os novos convertidos, têm sede, têm fome.
Mas os nossos teólogos, os nossos pastores, ou a maior parte deles, não todos, muitos não compreendem que o Espírito Santo precisa testificar. Deus precisa abrir os corações e permitir que aquelas pessoas compreendam aquele conteúdo. Ao longo do livro de Atos, nós vamos ver o agir do Espírito Santo na igreja, pregando a palavra de Deus, enviando os missionários e dando entendimento para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos ver várias passagens, inclusive tem uma passagem que eu gosto muito, em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo ele vai pregar, está ali um grupo de pessoas reunidos para a oração e o texto diz que Deus abre o coração de Lídia para que ela entendesse aquela palavra. Então, queridos, nós precisamos expor as pessoas a essa meditação, porque o Senhor é poderoso para dar entendimento às pessoas. Agora, olha só o versículo, vai lá comigo no versículo 1, e eu vou explicar de maneira rápida, de maneira superficial, para que esse vídeo não fique maior ainda. Mas o versículo 1 diz que que os princípios elementares são da doutrina de Cristo, ou seja, Jesus é a base de todo ensino. O senhorio de Jesus é a base de todo ensino. O que isso significa? Significa que os princípios elementares da base de Cristo, nos princípios elementares da base de Cristo, das doutrinas de Cristo, Jesus Cristo é a pedra fundamental. Jesus Cristo é o principal fundamento. A igreja é edificada sobre a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o único Senhor, ele é o único Salvador. Esse é o principal fundamento. Olha só, o que eu estou falando aqui são ensinos que são leite, que são elementares, é a base. Todo cristão iniciante precisa chegar e aprender essas coisas. Olha só o segundo fundamento que ele coloca aí. A base do arrependimento de obras mortas. O que seria obras mortas? Obras mortas são todas aquelas obras, todos aqueles trabalhos que nós fazemos que não servem para nada, que não servem para a obra de Deus e não serve para o nosso relacionamento com Deus. Então, feitos que nós fazíamos em religiões antigas, coisas como misticismos, coisas como usar objetos como se aqueles objetos tivessem algum poder, são todas obras chamadas de obras mortas. E segundo esse ensino básico de Cristo, nós precisamos nos arrepender dessas obras. Olha o terceiro fundamento que ele cita aí. O fundamento da fé em Deus. E esse aqui, esse fundamento fala a respeito de que o justo viverá pela fé. Nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos saber que o justo viverá pela fé. As dificuldades que nós passamos, as coisas que nós vivemos, está debaixo da potente mão do nosso Deus. Nós precisamos viver em fé, sabendo que Deus não perde o controle de todas as coisas. Deus não perde o controle de nada, queridos. Essa é a base, esse é o alimento chamado de fé em Deus. O outro fundamento que é exposto aí é o ensino dos batismos. E eu já falei em outros vídeos aqui que existem vários batismos que o cristão passa ao longo da vida. Batismo do arrependimento, que é o batismo de João. Batismo de João é um, batismo do arrependimento, batismo nas águas é um outro batismo, batismo no Espírito Santo, batismo no sofrimento, batismo no fogo, batismo nas nuvens. Você sabia que existe o batismo nas nuvens? São todos batismos que estão na palavra de Deus e os cristãos novos precisam ser expostos a estes ensinos. Outro fundamento que ele cita aqui é o fundamento da imposição de mãos. O fundamento da imposição de mãos, ele fala a respeito de duas visões. Primeiro, a visão daquele que está chegando na igreja e também da visão daquele que ministra a palavra de Deus ou o responsável por aquelas vidas. Por exemplo, o ensino da imposição de mãos, ele diz que todo aquele que chega a um ministério, todo aquele que se achega à família de Deus, precisa ter uma cobertura espiritual sobre a sua cabeça. Então, você que é cristão, você precisa estar inserido no corpo de Cristo e você precisa ter uma autoridade sobre a sua vida. Você que é ministro do Senhor, que é pastor, que é evangelista, que tem um ministério, que cuida de pessoas, você precisa estar atento para não colocar as mãos sobre as pessoas de maneira indevida. Lembra quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, não imponha as mãos de maneira precipitada sobre a cabeça de ninguém. Ou seja, o ensino que é base, que é fundamental, da imposição de mãos, está nos ensinando que aquele que frequenta uma igreja, aquele que faz parte de um grupo de cristãos, ele precisa ter uma autoridade sobre a sua cabeça. E aquele que é autoridade precisa cuidar de maneira digna e não impor as mãos de maneira precipitada sobre a cabeça de ninguém. Percebe, queridos?
O quão importante e profundo é isso que o autor aos Hebreus chama de leitinho? Olha só o que diz depois, né? Da ressurreição dos mortos. Você sabia que o ensino da ressurreição dos mortos é um ensino base e todo cristão precisa aprender sobre a ressurreição dos mortos? Quer um exemplo disso? Muitas pessoas não sabem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos e por causa disso nós também ressuscitaremos. Ele cumpriu a festa das primícias. Por causa, ele foi a primícia dos que dormem. Ele foi a primícia daqueles que morreram. E por causa de sua ressurreição, nós ressuscitaremos também. Existem muitos cristãos também que também não sabem que quando nós ressuscitarmos, nós não receberemos um corpo novo. Nós teremos esse corpo que nós temos aqui, esse corpo que você recebeu, esse corpo é o corpo que Deus vai ressuscitar. A grande diferença é que Deus tirará dos nossos corpos toda a imperfeição, toda a incorruptibilidade. Porventura, alguém que tenha alguma deficiência física, essa deficiência não existirá mais. Aquela passagem do vale de ossos secos é a ressurreição dos santos, é a ressurreição das duas casas de Israel. Deus, ele ressuscita os nossos corpos primeiro e depois ele coloca uma roupa incorruptível. Nós seremos revestidos de poder. E os nossos corpos não serão trocados por um corpo glorificado. Nós teremos os nossos corpos glorificados. Você viu a profundidade daquilo que o autor aos Hebreus chama de leite? Agora olha só o último, né? O último princípio, o último fundamento, ele fala sobre o juízo eterno. E esse também é um tema bem vasto, o juízo eterno, fala a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre aquilo que vai acontecer com aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sobre aquilo que vai acontecer a respeito daqueles que negaram a fé, que não andam com Deus. Você sabia que quando Jesus voltar a essa terra, ele vai arrebatar a igreja e aqueles que são servos do Senhor serão glorificados, viverão uma vida com os corpos glorificados, esses serão salvos. E nós viveremos o reino milenar, e após o reino milenar, vai acontecer ali a ressurreição dos injustos e o julgamento no grande trono branco. Percebeu, queridos, que tudo isso que eu acabei de falar, existe aqui uma certa profundidade, não é um ensino fácil. Tem pessoas que pensam que leite é algo raso, é algo que não tem profundidade. Tudo isso que eu acabei de explicar de uma maneira bem superficial é o que o autor aos Hebreus chama de leite. Nós precisamos expor os novos convertidos ao leite espiritual. E como eu mostrei aqui para você, existe uma profundidade e os novos convertidos, aqueles que vieram do vício, aqueles que vieram da prostituição, aqueles que vieram da perdição, aqueles que estão sofrendo com problemas familiares, esses precisam ser alimentados com o verdadeiro leite, que é este leite da palavra de Deus. Não pense, queridos, que Deus ele não é poderoso para ensinar e para salvar as pessoas. Quando Jesus ele disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dizendo que a palavra de Deus pode libertar qualquer pessoa, em qualquer condição espiritual, em qualquer condição na vida dela, mas ela precisa ser exposta à verdadeira palavra de Deus. Bom, mais uma vez eu finalizo aqui essa meditação te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos estudos.